Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica, aqui é Selva Salerno quem vos fala, trazendo mais uma pílula, um vídeo onde nós vamos falar sobre o seu eu do futuro, aquela pessoa que você quer se tornar, né? Aquele objetivo que você quer alcançar e, obviamente, utilizando nada mais e nada menos do que o seu cérebro como ajuda efetiva, ok? Então, quando você começa a se projetar de uma forma diferente, é normal, é natural que você pense de uma maneira diferente. Porque, como Einstein dizia, somente um tolo acha que fazendo as mesmas coisas vai ter resultados diferentes. Isso até uma criança de 4 anos sabe disso, né, gente? E geralmente, quando a gente quer começar a ter resultados diferentes, é muito natural e sábio começar pelo lado subjetivo, ou seja, a forma pensante. Como eu penso, como eu me planejo, o que eu vou fazer, como eu vou me organizar, para depois sim entrar em ação. Porque nós vivemos num mundo, numa realidade concreta, objetiva. Para você alcançar alguma coisa, não é somente vivendo de pensamento, vivendo de universo. Você tem que ir à ação, mão na massa, ok? E é disso que este canal trata, certo? Você tem aquela previsão de quem você quer se tornar, daquela pessoa que você quer ser, mas sempre trazendo isso de uma forma concreta e sólida, pé no chão, certo? Muito bem, então vamos para esse lado mais subjetivo, que é disso que se trata este vídeo. Nós sabemos hoje na neurociência que quando você passa por uma experiência e você imagina essa mesma experiência depois de ter passado por ela, as mesmas ou quase as mesmas regiões do cérebro são ativadas. Isso quer dizer que se você vai num cinema, se você vai ao cinema, assiste um filme, lá, o Rei Leão, e aí o Mufasa morre, e você traumatiza seu filho, quando ele for adulto e alguém contar novamente essa história, ele vai trazer isso, porque ele obviamente viu aquilo com certa emoção, e ele vai dizer, nossa, coitado, verdade, o Mufasa morreu, e assim, o Scar matou, e enfim, tudo isso. Então você vai me dizer, Selva, então quer dizer que se eu fizer de conta, se eu visualizar, se eu mentalizar, se eu decretar, as coisas vão acontecer? Pode ser que sim. Falei, ué, Selva, você não acabou de falar que segundo a neurociência, quando você traz isso e você vivenciou, e aí se você faz de conta, vai acontecer? Não é bem assim. Bom, primeiro você tem que ter vivenciado. Se você nunca for milionário, você quer ser milionário, vai ser meio difícil, começando por aí. Bom, tudo bem. Mas, mesmo assim, se você contar uma história muito bem contada para o seu cérebro, ele vai acreditar. Contudo, Selva, como é que eu sei se ele acredita ou não acredita? Dentro desse cérebro, dentro desse processo que entra em atividade, existe um processo chamado limiar da realidade. O cérebro, ele tem a capacidade de entender que mesmo que você reviva esse filme, alguém te contando, ou até que você assista novamente, o sinal vai ser mais fraco. Talvez não tenha o mesmo impacto. Ou talvez tenha, isso vai depender muito das pessoas. Tem pessoas que são muito mais impressionáveis do que outras pessoas. Tem uns que sim, tem outros que não. Selva, eu não sou impressionável. O que eu posso fazer para reforçar a minha mentalização, a minha visualização, o meu decreto e tudo isso? Você pode fazer algumas coisas que eu vou te dizer aqui agora. Primeiro, quando você fizer essa meditação, essa visualização, porque a visualização, muito embora as pessoas digam, isso é balela. Não. Tem muitos, eu vou chamar todos eles de neurocientistas, não são todos que são neurocientistas, mas como as neurociências são várias, tem psicólogo, psiquiatra, neurologista, enfim, por exemplo, tem o Richard Davidson, tem o Álvaro Pascoal Leone,
tem o Norman Doidge e tem o Michael Merzenich, Michael Merzenich, que eu falo bastante sobre ele. Todas essas pessoas estudaram e estudam o impacto da visualização no nosso cérebro, na nossa vida. De certa maneira, uns fizeram experimentos em algum quesito, outros em outro, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas esses são nomes, e tem muitos mais, tá? Que estudaram e estudam o poder da visualização para nós, seres humanos, no que condiz à neuroplasticidade e à nossa realidade. Então, sim, a visualização, ela é importante, tá? Se você visualizar, se você tiver esse costume, e a gente vai falar amanhã sobre esse negócio de costume, tá? Calma que eu chego lá. Mas se você tiver esse costume, pelo menos 2 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos por dia, isso vai te ajudar muito. Mas você tem que fazer da forma certa. E da forma certa, todo mundo diz o seguinte, traz emoção. Quando você visualizar, traz emoção. A emoção ajuda muito. Muitas vezes não é o suficiente também, tá? Então, Selva, como é que eu posso reforçar mais isso? Você pode reforçar isso com percepções, atiçando os outros sentidos. Você está fechando os olhos, você imagina que você está lá e você consegue o carro que você quer, e você... Ativa por meio de cheiros. Você borrifar algum cheiro, por exemplo, eu tenho esse cheiro aqui, que é capim-limão, antes de você fazer uma visualização. Tocar alguma coisa que te remeta, por exemplo, eu quero comprar aquele carro, e aí você toca um couro, né, alguma coisa, assim, couro aqui. Tocar alguma coisa, colocar alguma coisa na boca, perceber um sabor, trazer isso, né? Você utilizar posturas também te ajuda, posturas de poder, enquanto você visualiza, enquanto você traz. Isso para quem tem problemas com autoestima baixa, enfim, tá? Então você pode também ajudar com isso, certo? E principalmente, se você faz afirmações, tenta fazer afirmações. O que seriam afirmações, Selva? Seriam essas afirmações em formatos de perguntas. Porque quando você pergunta para o teu cérebro, você atiça uma outra área dele, que é o sistema de ativação reticular, que a gente trabalha isso bastante na jornada de sensório, para que ele fique procurando, filtrando as informações que você já tem de experiências passadas, ou informações que você vai perceber no teu ambiente, para você entender por que você é próspero, por que você consegue alguma coisa que você quer, por que você é isso, por que você é aquilo, por que você continua, para que você continua, como você continua. Aí você faz perguntas, geralmente é o porquê, né? A gente gosta muito do porquê. E aí, se você fizer isso, isso vai sustentar mais essa questão que você está visualizando, certo? Então, aí você tem essas duas dicas, né? Você pode trazer sensações, né? Ativar os seus sensores, os seus 5 sentidos, e, obviamente, chamar um questionamento, não uma afirmação. Isso pode te ajudar bastante. Agora, se você quer ajudar e amplificar isso, conectando isso com o teu eu do futuro, aí eu vou deixar para a jornada sensório. Lá a gente fala sobre este tema e muitos outros que vão te ajudar a você chegar lá onde você quer chegar. Ok? Então é isso, gente. Tô deixando essa dica apenas do dia. Amanhã a gente vai falar nessa questão do acreditar ou não acreditar, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Combinado? Então é isso. Minha gratidão por estar aqui. Grande beijo no coração. Aloha! Até o nosso próximo vídeo. Até amanhã.